Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Já aqui foram enumeradas algumas das razões da atual crise da suinicultura, uma das várias que ciclicamente vem atingindo o setor. O embargo russo, a crise em Angola e na Venezuela e o excesso de produção de suínos na Europa, a par do encarecimento de alguns fatores de produção ou do seu custo não competitivo. No que se refere ao leite, o projeto de resolução que trazemos no sentido de serem repostas as cotas, Sr. Deputado do PSD, a proposta que trazemos, eu repito, a proposta que trazemos é de que sejam repostas as cotas em nível europeu, proposta, Sr. Deputado do PSD, que sendo aqui aprovada, certamente com o seu voto, Portugal, que espero que o senhor apoie, Sr. Deputado do PSD, reforçará a voz de Portugal na União Europeia e poderá ser um importante ponto de apoio para as negociações, Sr. Deputado do PSD, que o Governo vai conduzir certamente, Sr. Deputado do PSD. Não podemos, no entanto, Sr. Deputado do PSD, deixar de sublinhar a dependência do nosso país das políticas da União Europeia e do seu apertado enquadramento, o que, aqui como em tantas outras matérias, nos deixa com poucas defesas e à mercê dos interesses de economias e poder muito mais fortes. A atual crise da suinicultura, assim como a vivida do setor leiteiro, Sr. Deputado do PSD, não pode deixar de nos suscitar esta reflexão com uma dimensão estratégica no que à defesa dos interesses do nosso país se refere e que certamente não deixará de ser feita em altura oportuna. O CDS apresenta-nos aqui um conjunto de propostas. Não são novidade. O Governo já anunciou a maior parte delas, se não exatamente iguais, pelo menos muito idênticas, com o objetivo de apoiar os suinicultores. O Governo anunciou que iria exigir mecanismos de controle mais fortes sobre a rotulagem da carne de porco. Anunciou que irá criar uma linha de crédito de 20 milhões de euros para acudir aos problemas de tesouraria e endividamento dos empresários dos setores do leite e da suinicultura. O Governo também anunciou que vai ser apertada a fiscalização para que os produtos que entrem em Portugal, respeitando as regras sanitárias e de qualidade exigidas pela União Europeia, e, portanto, exigimos firmeza e criatividade na aplicação dessas medidas, tal como de resto acontece noutros países. Nestas circunstâncias, a apresentação agora da maior parte das medidas aqui trazidas pelo CDS afigura-se-nos como inconsequente e, portanto, desnecessária. Pergunto, portanto, Sra. Deputada Abel Batista, qual é, afinal, a razão para o CDS nos trazer propostas de medidas que já estão a ser aplicadas ou em vias disso? Será simplesmente para ficarem na fotografia depois de não terem antecipado e resolvido os problemas quando ainda estavam no Governo? Senhoras e senhores deputados, o PSD aparece-nos com propostas que não apresentou no Orçamento de Estado, pois na altura, todos nos lembramos, ainda vivia em estado de negação, ainda vivia a fazer o luto. Agora, depois do recente Congresso, vem com muita garra, já nos explicaram. Lamentavelmente, o PSD vem com garra, mas vem tarde e vem com um escasso sentido de oportunidade, pois estão em vias de aplicação medidas da natureza das que propõe agora. Com efeito, já foi anunciada uma redução de 50% nas contribuições para a Segurança Social para ajudar os produtores de carne de porco e de leite. Estas medidas vigoram até ao próximo Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, prevista para junho, e que voltará a discutir a situação da crise europeia destes dois setores. Mas, senhores deputados do PSD, há de facto um aspecto em que o vosso partido pode efetivamente esclarecer-nos. Confirmando a percepção generalizada, os suinicultores disseram-nos aqui, em sede de comissão, na audiência da comissão, que em iguais circunstâncias de preço, os consumidores portugueses preferem os produtos nacionais. Isto quer dizer que o preço é um fator que pesa decisivamente na hora das decisões da compra de carne de porco. É, portanto, um importante fator de diferenciação. Tal acontece, senhoras e senhores deputados, porque grande parte dos consumidores tem baixos recursos e, naturalmente, é forçada a optar pelo mais barato. Para que mais consumidores escolham a carne de porco
não em função do preço, mas em função da qualidade, e a carne de porco produzida em Portugal está ao nível das melhores, é necessário que os consumidores portugueses tenham maior poder de compra. Ou, dito de outra forma, tenham mais dinheiro na carteira. Mas para que tal aconteça, senhoras e senhores deputados do PSD e do CDS, tem de ser revertida a política de pauperização crescente de quem trabalha, que foi o alfa e o ômega da política aplicada, sem pieguices, pelo governo anterior, em que pontificavam o PSD e o CDS-PP. Simplesmente, sempre que são tomadas medidas que aumentam o poder de compra de quem trabalha, o PSD e o CDS protestam contra as reversões. Palavra maldita para os vistos. As medidas adiantadas pelo Governo só podem ser temporárias. Realmente, o problema dos produtores é estrutural, como de resto já foi aqui dito. Só pode ser ultrapassado com a regulação europeia dos mercados e com crescimento da capacidade de compra da população. Portanto, pergunto, afinal, a quem e como é que o PSD pensa que os suinicultores portugueses devem vender a carne que produzem? Quero terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Devem vender a preços esmagados, entrando numa suicidária competição pelo preço? Sim ou não? Ou devem vender a preços justos e a consumidores exigentes e com bom poder de compra, para o que é preciso reverter as medidas que os senhores tomaram enquanto foram governo? Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla